O que são? O que fazem? Para que servem? O que comem? Isso e muito mais aqui no RTX On Live. Meu nome é Henrique Del Nero, estou aqui com meu amigo Gustavo Carvalho, e eu só não uso o monitor G-Sync porque é muito caro. Quando eu vejo que o V-Sync está ativado no meu jogo, eu desativo. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Estamos no início, qualquer ajuda é necessária para que possamos trazer mais desse conteúdo informativo para vocês. Então bora pra pauta. V-Sync, FreeSync e G-Sync, Gustavo. Qual a diferença entre eles? Nenhuma. Calma aí, vamos explicar. Vou explicar direitinho, o pessoal poder entender qual que é a diferença dos três. Tem diferença sim. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que é o V-Sync? Vamos começar do V-Sync. V-Sync, ele é para atualizar a taxa de atualização entre o seu monitor e sua placa de vídeo. Então, para que não aconteça o screen tearing. Então, se seu monitor ele é 60 Hz, a sua placa de vídeo vai renderizar 60 quadros. Então, quando você ativa, não é que você perdeu o FPS. Ele simplesmente, sim, você perdeu o FPS. Mas, na verdade, é porque os FPS, a sobra que estava lá, você não veria de qualquer maneira. Então, a GPU ela diminui para ficar os dois sincronizados e você conseguir enxergar todos os quadros que a GPU está entregando. Então, se o seu monitor é 60, você vai ver 60 quadros. Agora, o que seria screen tearing, já que a gente falou anteriormente? Seria aquela tela meio que cortada, quando você vê um frame e em seguida a sua GPU entrega outro frame, mas seu monitor não terminou de render o primeiro, então ele corta a tela, começa a render o segundo, e aí dependendo, pode acabar a sua GPU entregando o outro quadro, seu monitor acaba tentando exibir e fica aquela imagem toda cortada. E aí você vê a arma de um cara tá do jeito, a mão do cara já tá de outro jeito, a cabeça já tá pro outro lado, e virou aquela salada. Pra quem geralmente passa por isso mais vezes e não tá acostumado a ver, né? Porque tem gente que passa por isso e nem percebe, às vezes não tá acostumado a não ter esse tipo de coisa na tela e acaba se acostumando. Mas provavelmente muita gente já passou por isso. Você vê que aparece como se fosse um corte bem no meio do monitor, esquisito, como se estivesse cortando a imagem em dois. É basicamente isso aí que o Gustavo tá falando, tá ligado? É que na verdade você tá vendo dois frames diferentes, sendo que era pra você tá vendo um. E aí a sensação que dá é que passaram a lâmina no meio do seu monitor. E começa a irritar pra caramba, porque tem jogo que é muito extrapolado esse problema. Agora, o que seria o V G-Sync, sabe me dizer, Donner? De vertical? Exatamente, Vertical Sync. Por quê? O monitor renderiza na vertical, então ele renderiza de cima pra baixo. A galera mais antiga da internet de escada sabe como funcionava os pornozão antigamente, as imagens antigamente. Você carregava a imagem lá em cima, lá ia carregando de pouquinho em pouquinho. Então, no monitor acontece a mesma coisa. Quando sua GPU entrega o quadro pro monitor, ele vai começar a render de cima para baixo. Chega num ponto que quando o seu monitor entrega outro, aí ele pega o próximo quadro. Então, por isso acontece o screen tearing sempre na vertical e nunca na horizontal, porque o seu monitor rende de cima para baixo. Indo mais técnico ainda, basicamente seria a sequência que os LEDs do seu monitor atualizam, né? Eles ligam para fazer a troca dos espectros de cores ali. É que eu não quis chegar tão a fundo, quis dar um exemplo bem raso. Beleza, V-Sync eu sabia o que era, Vertical Sync, mas e o FreeSync? Por que Free? E o G-Sync por que G? FreeSync e G-Sync é basicamente a mesma coisa. Essa daí era a piada de é tudo igual. O que muda do FreeSync pro G-Sync é que o FreeSync é basicamente o Free vem de os quadros ser livres. Entendeu? Desbloquear os quadros. É basicamente isso. E o G-Sync veio de gamer. E da tecnologia GTX da NVIDIA. Mentira que o G é de gamer. G de gamer. Eu podia jurar que era uma palavra técnica e você me fala que é de gamer. É de gamer. Ah, não é possível. Tá, essa realmente eu não esperava. Essa foi nova pra mim. Qual que é a diferença dos dois? O FreeSync, ele é uma tecnologia feita pela AMD e ela basicamente precisa de um painel que consiga fazer essa mudança mais rápido dos quadros, da taxa de quadros, né? Atualizar entre 60, 35, 20, 90, 144, tem que ser livre para conseguir fazer isso, precisa de um chip controlador que consiga fazer isso e ele é um open source. Então, é basicamente a empresa que faz o monitor pega isso e põe no monitor. O G-Sync, ele funciona da mesma maneira, porém, ela é patenteada pela NVIDIA. E aí, quando a empresa quiser usar, ela precisa pagar royalties para NVIDIA. Então, por isso que monitores G-Sync são mais caros que FreeSyncs. Porque precisa pagar patente para NVIDIA. Mas tem diferença entre qualidade delas? Nenhum. Ou não?
nenhuma diferença. A diferença basicamente é FreeSync até anos atrás funcionava somente com AMD, G-Sync funciona só com NVIDIA. Essa é a diferença. Os dois funcionam da mesma maneira, tem a mesma qualidade, tudo igual. Pô, a diferença de preço realmente é porque a fabricante tem que pagar royalties pra NVIDIA. É só essa a diferença. E hoje os caras então usam isso como um selo de qualidade a mais no monitor, só para poder cobrar ainda mais. Não é isso que acontece. O que acontecia anos atrás é que precisava desse chip da NVIDIA e precisava pagar royalties pra NVIDIA. Quando foi em 2019, a NVIDIA acho que ela sacou que ninguém tava querendo comprar monitor com G-Sync por causa do preço. E ninguém comprava a placa da AMD porque é placa da AMD e o desempenho era fraco. O que acontecia era, a pessoa comprava um monitor com FreeSync, uma placa NVIDIA e não usava FreeSync. Ela usava apenas o V-Sync natural do jogo que ela tinha, né? Não conseguiu usar o FreeSync. A NVIDIA percebeu isso, o que foi que ela fez? FreeSync, lembra que eu falei assim que era uma tecnologia que qualquer um poderia colocar? Então, o que a NVIDIA fez? Ela colocou nas suas placas. Só que não funcionou muito bem, porque a placa de vídeo está fechada para funcionar com G-Sync, com a tecnologia que a NVIDIA fez. E a AMD, como a placa ela já nasceu com aquilo, então como ela criou, então ela já está adaptada há muito tempo, funciona tudo bem. O que a NVIDIA resolveu fazer? Ela não falou que a placa dela vai funcionar com FreeSync. Ela falou que agora as placas da série 10 em diante, a partir de um drive específico, já faz um ano, provavelmente todo mundo já tem esse drive, tá? Funciona agora no G-Sync em modo de compatibilidade. É um FreeSync em modo de compatibilidade. A NVIDIA batizou de G-Sync Adaptive. O que ela fez? Ela pegou os monitores gamers, os monitores mais caros, que possuem tecnologia FreeSync, e ela certificou, ou seja, testou, e vê se deu bom e se deu ruim. Se deu bom, ela falou, funcionou, tá? Esse monitor é G-Sync Adaptive. O fabricante, se quiser aumentar o preço, pode aumentar. Não precisa pagar royalties, nada, mas tá aqui, pode aumentar o preço, se quiser. Agora é compatível com o G-Sync. Os outros monitores com FreeSync, que não são certificados, a NVIDIA basicamente diz pro consumidor, testa aí, talvez vá rodar. Se não rodar, saiba porque não é compatível, tá? Se rodar, parabéns, você tem agora um monitor com G-Sync. Isso foi uma estratégia da NVIDIA de, basicamente, tirar o G-Sync do mercado, transformar o V-Sync, que é open source, colocar para o consumidor gamer isso, usar a tecnologia G-Sync e ainda não tirar o nome G-Sync. Tanto que antigamente, monitores você tinha que comprar um monitor ou FreeSync ou monitor G-Sync. Você não conseguia comprar os dois juntos. Por causa do G-Sync Adaptive, agora você consegue comprar um monitor com G-Sync e FreeSync. Tá, pelo que eu entendi, então, o G-Sync não funciona com placas da AMD, mas o FreeSync funciona com placas da NVIDIA. Exatamente, por causa do modo adaptativo da NVIDIA. Tá, aí no caso que você falou da frase, se o FreeSync funcionar com a placa, parabéns, ela é compatível, então você basicamente tem o G-Sync. Tem como a pessoa saber se realmente funcionou ou não, ou só visualmente falando, abre o jogo e testa e vê? Para ela testar, ela vai no painel da NVIDIA, habilita o modo G-Sync. O próprio painel já vai dizer se o monitor é compatível ou não. Quando for compatível, você vai ver que o monitor tem um logo da NVIDIA. Ele vai falar, esse monitor é compatível com o G-Sync. Então você já sabe que vai ser compatível com esse G-Sync Adaptive. Pode ser que esteja 100%, ou pode ser que não esteja 100%. Isso vai depender muito do seu monitor. Mas há alguns poréns na certificação entre monitores FreeSync e G-Sync. No monitor G-Sync, para ele receber esse chip G-Sync e ser certificado, a NVIDIA ela precisa seguir algumas regras para ela poder entrar. Não é só a fabricante falar assim, não, eu quero colocar G-Sync no meu monitor. Por isso que são normalmente monitores mais caros. Ele precisa chegar a um certo mínimo de hertz e precisa chegar a um máximo de hertz. Ele precisa ter essa variação. O G-Sync não é simplesmente igual ao V-Sync, que é travar os FPS. Ele é desbloquear os FPS. Então, é um monitor conseguir trabalhar junto à sua placa de vídeo em variação de frame rate. Então, ele conseguir alterar os hertz. Em placa de vídeo, a gente mede isso por FPS. Em monitor, a gente chama de hertz. É diferente as duas coisas. Mas, no fim, é praticamente igual. Então, os hertz, ele vai ter que se alinhar a quantos quadros. Quando a sua GPU diminui os FPS, o seu monitor tem que diminuir a taxa de atualização de hertz. Ele não vai ter que parar, ele vai ter que diminuir. Quando aumenta, vai ter que aumentar. No caso do FreeSync, não precisa passar por essa certificação. Então o que acontece? A fabricante pode simplesmente pegar e colocar. E aí gera um problema. Como é variação de FPS, às vezes essa variação, a fabricante coloca que tem uma variação de 5 a 10 FPS. Por exemplo, eu tenho um monitor que ele é da LG, ele é 4K e ele tem FreeSync. E ele é um monitor que eu consigo habilitar ele com o FreeSync Adaptive. Mas ele tem um problema. Ele é 60 Hz. E aí a variação de Hz dele é entre 50 e 60 FPS. Desculpa, entre 50 e 60 Hz. Então, ou seja, a minha variação de FreeSync é entre 50 e 60. Se for para mais ou for para menos, eu vou ter problema de skin tearing. E é
isso que a Nvidia não gosta, e é isso que ela evitava no G-Sync dela. A taxa dela normalmente variava entre 20 Hz e até quanto o monitor aguentasse. Então, 60, 144, 260. Então ela tinha aquele mínimo lá embaixo. Então, para você ter screen tearing, era se você estivesse rodando a 5 FPS ou muito acima do monitor. E com o FreeSync isso não acontece. As fabricantes, elas escolhem. E muitas vezes essa escolha, a distância é muito pouca entre menos e mais. Tá, no caso, por exemplo, do meu monitor que é 75 Hz, o meu monitor é um monitor da LG também e ele também tem FreeSync. Qual o motivo então de, por exemplo, alguns jogos ainda passarem por screen tearing, sendo que teoricamente eu tô rodando aquele jogo que tá tendo esse problema em 75 FPS cravado sem problemas, por exemplo? Isso provavelmente o seu monitor não deve ser 100% compatível com o G-Sync Adaptive. Como ele não é o FreeSync 100%, então pode ser que hajam problemas. Talvez seu monitor não esteja na categoria de certificados. A Nvidia ela tem um site que ela fala quais monitores são certificados ou não. Aqueles monitores certificados é uma taxa 90, 95% que ele vai funcionar. Ele não vai ter screen tearing. Os monitores que não estão ali é onde a Nvidia disse, tá aqui, testa e seja feliz, vê se funciona. Provavelmente esses monitores mais baratos, ele não consegue, não estão certificados por isso. Aí sobre o V-Sync, FreeSync, G-Sync, pelo que eu entendi, o FreeSync e G-Sync são relacionados a tecnologias diretamente do monitor, né? Enquanto o V-Sync seria o que a gente ativa dentro do jogo. Se os três são a mesma coisa, faz sentido deixar dois deles ativados, por exemplo, o V-Sync mais um outro? Não. O V-Sync, ele é para travar no seu monitor. Se ele é 75, ele vai rodar 75. É isso. É para ele não extrapolar, tá? É para ele fazer isso. Mas é uma coisa bem interessante no caso do V-Sync, que aí mais tarde eu já vou falar. No caso do FreeSync, a ideia justamente não trava o FPS, deixa ele desbloqueado. O problema é, se seu monitor FreeSync não tiver uma taxa de variação tão alta, é interessante você travar também, porque não vai adiantar muito. Talvez você não vai sentir em caso de, por exemplo, se o seu monitor tem uma diferença de 10 Hz apenas, talvez se ele cair de 60 para 50, 55, você não vai ter problema de screen tearing. Normalmente no meu monitor acontece isso. Quando o FPS cai para 50, eu acabo não sentindo, não tendo nem screen tearing. Quando abaixa para 45, por exemplo, eu acabo tendo problema de screen tearing. Agora o V-Sync tem uma coisa bem curiosa. Às vezes você trava ele a 60, que seu monitor é 60, e tá lá jogando 60 de boa. E de repente, por algum motivo, você percebe teu quadro despencar lindamente pra 30. Mas ele despenca lindo. E quando você vai olhar o MSI Afterburner, você vê que teu GPU também caiu. Ou então, ele cai pra 45, fica horrível, você vê o GPU cair junto. Tem uma coisa bem interessante que o V-Sync traz, que é uma coisa muito ruim. E isso é normal do V-Sync. O V-Sync, ele tenta travar no certo do seu monitor. Em alguns episódios anteriores, eu explico que o ideal para se trabalhar é sempre em dobros de 2. Teve essa piada até num episódio. Em múltiplos de 2. E para monitor é 30, 60. A metade de 60 é 30. Então, quando a sua placa de vídeo não consegue entregar 60, para você não ter problema de screen tearing, o que a sua GPU faz, aliás, o seu jogo faz, ele cai para 30 FPS, para você não ter problema. O problema é que as pessoas não gostam disso e gera o efeito oposto, de te irritar, porque caiu o teu FPS. Você não tem problema de screen tearing, mas tem problema de cair bruscamente o teu FPS. Você percebe isso. Jogos mais antigos tem muito desse problema. Muito. Quando você ativa o V-Sync. E aí tem uma outra solução. Se o game tem esse problema, o que você pode fazer é desbloqueia o FPS do jogo, abre o MSI Afterburner ou abre o próprio drive da Nvidia, só que lá é bem ruimzinho de configurar. Você pode abrir o MSI, que é mais fácil, e você capar para 60 FPS e deixa desbloqueado. O máximo que vai chegar é 60. Mas aí vem um problema de novo. Se o seu monitor não consegue trabalhar direito o FreeSync com sua placa de vídeo, você vai ver screen tearing até mesmo a 60 ou até mesmo a 75 FPS. Alguns games hoje, o que estão fazendo eles? Eles sabem que esse problema do PC a galera não gosta. De estar em 60 cai para 30. Então o que as produtoras fazem? Elas estão ativam o G-Sync, elas não falam para o usuário. Mas você ativa o G-Sync. O FreeSync. O V-Sync, na verdade. É tanta coisa. É tudo igual, né? Tanto faz. Você ativa o V-Sync. Quando o jogo cai de 60, ele cai para 59, 58, o que ele faz? Na verdade, ele desativa o V-Sync. Então você tá com ele habilitado, mas o jogo fala assim, eu não vou aguentar 60, eu vou cair para 30. O que eu faço? Ele vai lá e corta o V-Sync da tua tela. Então o V-Sync, ele serve para não extrapolar os frames. E se te for abaixo,
ele vai desbloquear. E quando o jogo, por exemplo, apresenta aquelas opções de dual buffer e triple buffer? Por exemplo, eu lembro em alguns jogos que tinham essas opções e quando eu ativei o V-Sync pra ver se melhorava o screen tearing, eles reduziam o FPS do jogo, né? Acabava indo pra 30. Só que eu lembro de que quando eu ativava o triple buffer, por exemplo, subia de novo o FPS, não ficava mais cravado em 30. Dual buffer, triple buffer. O que seria o buffer? O dual buffer seria a placa de vídeo render 2 frames. Então ela vai render um frame e vai render o outro frame de novo e depois vai jogar um deles do seu monitor. Ele vai sempre armazenar 2. O triple buffer é a mesma ideia, só com 3 frames. E isso daí você resolve o problema de V-Sync. Então o screen tearing acaba tendo muito menos. O triple buffer melhora ainda mais, só que ele tem um grave problema, principalmente para competitivo. Ele aumenta demais a latência. Como você tá tendo 3 quadros em cache, em buffer, literalmente, então você tá vendo um quadro muito atrás. Então você vai ter um input lag gigantesco. A outra coisa que eu tô pensando aqui é, se o dual buffer ele renderiza 2 quadros e o triple renderiza 3, a gente tá falando de perda de potência também, não? Porque a placa vai ter que render 3 quadros basicamente ao mesmo tempo. Com toda certeza. Ela vai render quads e vai desperdiçar esses quads. Vai diminuir a potência. E, além disso, vai travar mais o seu processador. Então, provavelmente o triple buffer vai aumentar ainda mais o consumo de CPU. Então, pro pessoal que tem uma CPU mais fraca ou não tá aguentando, muda pro dual buffer. Porque o triple buffer pode ser muito pesado e pode aumentar o uso. E dependendo do PC da pessoa, é melhor nem ativar, então. Exatamente. Agora, tem outro detalhe também que eu fiquei curioso para saber se tem a ver ou não. Tem outra questão também em monitores, até mesmo televisões. Uma característica que geralmente vem impressa ali, principalmente quando é um produto voltado a gamers, que eu não sei se tem a ver ou não com o lance do V-Sync, FreeSync, atualização e os hertz do monitor, que são o tempo de resposta, né, que seria o valor lá dos milissegundos. Então monitores com 5 milissegundos, 3, 1 milissegundo, isso tem a ver com a atualização de frames por segundo no monitor, a frequência de hertz ou nada a ver? Não tem nada a ver. O que acontece é que assim, o seu monitor ele recebe os dados, correto? Da sua placa de vídeo. Ele precisa pegar esses dados e ele precisa descriptografar esses dados, tá? O que vem da sua placa de vídeo pro monitor é criptografado. Ele precisa descriptografar esses dados, ele precisa passar pro painel conseguir, entre aspas, desenhar na tela. Esse milissegundo seria esse tempo. Em quanto tempo o monitor consegue fazer tudo isso quando ele recebe esse dado? Então, monitores mais potentes, eles precisam fazer isso muito rápido. E o painel também, para conseguir desenhar, ele tem um tempo, ele precisa de um tempo. E quando às vezes tem muito pause-effect do próprio monitor, alguma coisa, ele vai um tempo ainda para render. Então tudo isso aumenta. Por isso que algumas TVs tem aquela opção de gaming, para que evita fazer muito pause-effect para mostrar na tela. Então gastar muito tempo de processamento. Então quando você habilita isso, por isso que normalmente a tela fica um pouco mais escura ou fica um pouco amarelada, porque você está vendo as cores naturais dos pixels daquele monitor. As TVs, elas são próprias mais para exibir imagens bonitas. Então por isso que não é uma preocupação muito grande de ter input lag nem nada na televisão. Já monitores, a gente precisa de tempo de resposta. Você vai mexer o mouse, vai teclar, então eles precisam ser rápidos. Então eles têm menos pause effect. Por isso tem essa diferença. Então monitores mais rápido é porque ele consegue processar muito mais rápido. Mas não tem nada a ver. Você pode ter um monitor de 5 milissegundos e ter 144 Hz. Ou você pode ter um monitor de 0.1 milissegundos e ter apenas 60 Hz. Então acho que é isso para esse episódio, né? É isso. Fica aí então a explicação do que é e como funciona V-Sync, FreeSync, G-Sync. O que é importante de se prestar atenção quando falamos dessas 3 versões de uma mesma coisa. É tipo o meme do Homem-Aranha, né? Um apontando pro outro. Basicamente é isso, o resumo. Exatamente. Prestar atenção nos hertz do seu monitor, que fazem a diferença com o tanto de quadros que a sua placa consegue alcançar. É importante que as duas conversem bem uma com a outra, para que você não tenha esses problemas dessa tramontina passando na sua imagem. Tramontina, corte rápido. E aí você vê aquela linha gostosa de frame cortado no seu monitor, enquanto você mexe a câmera do jogo, por exemplo, que é uma beleza. Nossa, você não tá ligado como eu amo essa merda. Quando começa a acontecer, eu só presto atenção nisso, eu esqueço o jogo. Eu só presto atenção no corte, não vejo mais nada. É uma beleza. E é isso, ficamos por aqui então, nesse episódio, e falou! Falou!